2 Coríntios, no capítulo 8, 2 Coríntios 8, a gente vai ler primeiro, do verso 1 ao 7, tá bom? Vamos ler na NVI, que eu creio que é a maioria das traduções, depois mais à frente eu lerei em outras traduções, só para a gente ter uma ideia, assim, dar um esclarecimento melhor. Então, na NVI, 2 Coríntios 8, do 1 ao 7, vamos ler. Então, agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos, ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. Assim, recomendamos a Tito, visto que ele já havia começado, que completasse esse ato de graça da parte de vocês. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, vamos falar junto? Na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também nesse privilégio de contribuir. O texto está falando sobre contribuição, mas o foco mesmo é sobre generosidade. Vai falar sobre a generosidade da igreja da Macedônia. Generosidade, vamos a algumas significados para a gente entender, depois a gente vai ver um vídeo, tá bom? A generosidade, o assunto do texto diz o seguinte: a generosidade, ela vem de uma vida totalmente consagrada a Deus. Vai colocando a sua vida diante do altar e pensando, eu sou generoso? Se você não é generoso, por que eu não sou generoso? E presta atenção nesse detalhe, ó. A generosidade, ela vem de uma vida totalmente consagrada a Deus. Não é uma consagração de 70%, 80%. É 100% consagrada a Deus. E é operada, essa generosidade, ela é operada, quer dizer, ela entra em ação através da graça de Deus. Então, se você é generoso, obrigado, Senhor, pela tua graça. Obrigado pela tua graça. A graça de Deus é esse motor, essa bomba aí que vai fazer o negócio girar, que vai fazer essa generosidade acontecer. Então, a generosidade vem de uma vida totalmente consagrada a Deus, é operada através da graça de Deus em corações espontâneos e voluntários. Corações espontâneos, voluntários. Não é nada amarrado. Tudo que for amarrado, na base do empurrão, na base do tentar convencer o irmão, participa, sabe assim, já não prestou. Aí, como diz os irmãos lá de Medina, aí foi para o capeta, não foi para Deus. Para Deus a coisa é voluntária, espontânea. É espontânea. Então, o objetivo do sermão é despertar a igreja Batista das Boas Novas a buscar na fonte da graça de Deus a visão e a prática correta da generosidade. Nós vamos buscar em Deus. O que Deus pensa disso? O que Deus espera de nós? É dele que vai vir a resposta. Então, a gente já tem uma ideia mais ou menos do que a gente vai falar, né? A generosidade vem de uma vida totalmente consagrada a Deus. Se não for consagrado, a coisa vem meio que emburrado. E é operada através da graça de Deus. Então, a primeira coisa é o seguinte. Antes da gente ler o que é generosidade, eu vou ler essa mesma leitura que a gente fez em duas traduções. Uma chama A Mensagem Viva e a outra chama A Mensagem. São duas traduções bíblicas de uma forma um pouquinho diferente, só para a gente entender as palavras, tá bom? Paulo estava escrevendo para a igreja de Corinto,
estava escrevendo para a igreja de Corinto, e ele estava recomendando o irmão Tito. Estava recomendando o irmão Tito para ele ir na igreja de Corinto, preparar a igreja de Corinto para uma oferta, que eles iriam levantar uma oferta em dinheiro para os pobres da Judéia, para os pobres de Jerusalém. Então entenda, Paulo está escrevendo à igreja de Corinto, relatando que Tito iria na igreja, preparar aquela igreja para levantar aquela oferta voluntária, uma oferta ao Senhor, a Deus, para ajudar os pobres da Judéia. Agora na versão viva, olha o que diz, ó. Paulo falando aos coríntios: agora quero contar-lhes o que Deus em sua graça tem feito pelas igrejas da Macedônia. Apesar de terem elas passado por muitas dificuldades e apertos, misturaram sua maravilhosa alegria com sua profunda pobreza. Pensa numa igreja de pobre, gente passando extrema necessidade. A NVI nós lemos, né? Extrema necessidade. O que você vai comer hoje à noite? Olha, eu consegui achar um resto ali do supermercado, umas folhas, e a gente vai ver se a gente consegue um bocadinho de arroz emprestado do vizinho, para nós fazer arroz com aquele almeirão que largaram lá, umas folhinhas. Era extrema pobreza, eles não tinham nem o que comer. Não é uma pobreza, é pobreza extrema, quando você não tem o que comer. O que você vai comer hoje à noite? Pô, irmão, se Deus der graça e nós arrumar um cadinho de farinha, vai ser um cadinho de farinha. Então, agora, Coríntios, quero contar-lhes o que Deus em sua graça, olha quem fez isso? Deus em sua graça, tá bom? O segredo está aqui. Deus em sua graça tem feito pelas igrejas da Macedônia. Apesar de terem elas passadas por muitas dificuldades e apertos, misturaram sua maravilhosa alegria com sua profunda pobreza. E o resultado foi uma superabundância de ofertas para os outros. Misturou extrema pobreza com a maravilhosa alegria do Espírito Santo, da graça de Deus, da salvação, que o William estava falando aqui. Eu sou livre, eu fui lavado, lembra que ele estava falando? As vestes lavadas. Então juntou aquela alegria da salvação com a extrema pobreza. Misturou tudo, e o que sobrou de resultado? Uma superabundância de ofertas para os outros, quer dizer, para os pobres da Judéia. Foi isso que resultou, essa mistura. Eles deram não somente aquilo que puderam arranjar, mas muito mais do que isso. E posso testemunhar que assim o fizeram de vontade própria e não por insistência minha. Paulo não ficou pegando ninguém pelo colarinho, pelo amor de Deus. Igreja da Macedônia, Tessalônica, Bereia, Filipos, eram igrejas da Macedônia. Bereia, Filipos, Tessalônica. Por favor, nos ajudem com a oferta para ajudar os pobres da Judéia, por favor. Né? Deixa de ser mesquinho, mão de vaca. E Paulo não fez isso com eles, não fez. Olha, eles deram não somente aquilo que puderam arranjar, mas muito mais do que isso, e posso testemunhar que assim o fizeram de vontade própria. De vontade própria. E não por insistência minha, Paulo disse. Eles nos suplicaram. Já vi um pobre passando fome. Pelo amor de Deus, eu vou te ajudar, eu quero te ajudar. Você fala, some daqui, miséria, sai do meu caminho. Não é? Você imagina um pobre passando fome, chegar e te suplicar de joelho, pelo amor de Deus, deixa eu ajudar a sua família, deixa eu te ajudar. O que você vai olhar? Sai daqui, traste ruim. Vai morrer de fome lá nos quintos, não é? Pobre, insistir, em suplicar assim, falou, deixa a gente participar disso. Por que ele falou isso? Porque quando Paulo foi convidar as igrejas para participar disso, Paulo mandou uma carta para as igrejas da Acaia. A Acaia era uma região rica, região de ricos, onde fica Corinto. Mandou só para a Acaia. E excluiu os pobres da Macedônia, por quê? Porque já estavam passando fome. Paulo, entre Paulo, Timóteo, Tito e aquela turma toda, falou, nós não vamos impor esse peso aos irmãos da Macedônia, porque eles já estão
Coitados. Imagina, eles não têm nem o que comer. Ô irmão, não dá para vocês levantar uma oferta nós ajudar os pobres da Judeia, não? Você vai matar a igreja, vai matar os coitados, que já não tem nem o que comer. E eles nos suplicaram, eles nos suplicaram que levássemos o dinheiro, a fim de poderem participar da alegria de ajudar os cristãos de Jerusalém. Então eles suplicaram: Paulo, não deixa nós de fora dessa não, meu irmão. Nós queremos participar dessa obra aí. Nós queremos participar desse negócio aí. Existe uma bênção sobrenatural nisso aí, e você não vai impedir a gente de participar disso. Eles sabiam que não era uma oferta financeira só isso. Existia uma bênção por trás disso tudo aí. E eles tinham essa consciência. Porque quando você faz para Deus, não é simplesmente, ofertei lá para Deus. Você está ofertando para o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Está ofertando para o Todo-Poderoso. E pode não que Deus vai ficar, ofertou, Deus vai te retribuir. Deus ele é soberano, ele faz o que ele quer. Mas é aquilo que o pastor sempre fala: se Deus, na sua infinita bondade, falar, vou retribuir esse cara, irmão, o capítulo 9, depois desse aqui, vai falar que você não vai ter como guardar. Ele vai falar exatamente isso, o capítulo 9. Se Deus falar, eu vou abençoar esse cara de uma forma financeira, bens, saúde, não importa, você não terá como guardar. Se você conseguir guardar a bênção de Deus, Deus não é Deus mais. Ele não é Deus mais. O capítulo 9 vai falar isso. Ele vai abençoar de uma forma tão superabundante que vocês vão ter que repartir, distribuir aos pobres, e vai falar exatamente disso. Haverá uma superabundância da generosidade, da graça de Deus. Você não vai ter como guardar, você vai ter que distribuir. É igual Jesus, quando pegava 5 pães e 2 peixinhos, falava assim: tem quantos cestos sobrando nós levar sobra para casa? Tem 12, pode encher os 12, que vai levar os 12 cestos cheio. Jesus tinha 5 pães e 2 peixinhos na mão, mas Jesus já estava preocupado com quantos cestos tinha para levar a sobra. Porque quando ele coloca a mão, alimentou 16 mil pessoas, 16 mil naquela multiplicação, em torno de 16 mil. E aí, quando acabou de alimentar todo mundo, estava todo mundo de barriguinha cheia, o que ele perguntou para os discípulos? Recolha tudo que faltou, que sobrou, e perguntou: quantos cestos sobraram? Olha, quantos cestos sobraram? Aí falaram para ele: 12 cestos cheios. Com Deus é assim. Você chega com 5 pães e 2 peixinhos, e se Deus colocar a mão, Jesus estender a mão dele e abençoar, meu querido, ele vai perguntar em seguida para você: quantos cestos sobraram? 12 cestos cheios? Talvez vai sobrar muito mais. Então presta atenção no que aconteceu. Eles nos suplicaram que levássemos o dinheiro, e a oferta era em dinheiro, a fim de poderem participar da alegria de ajudar os cristãos de Jerusalém. A fim de poderem participar da oferta? A fim de poderem participar da alegria de ajudar. Não era participar da oferta, era participar da alegria de levantar aquela oferta. Era uma festa, porque eles queriam participar da festa. Falando: vocês não vão deixar nós fora dessa festa. Então, a fim de poderem participar da alegria de ajudar os cristãos. Melhor do que tudo, eles foram além das nossas expectativas mais elevadas. Traduzindo, Paulo falou para Tito assim: Tito, desses pobres aí, se eles conseguirem levantar R$2.000, vai ser maravilhoso, vai ser fantástico. Na empolgação que esses pobres da Macedônia estão aí, nesse entusiasmo, nessa empolgação, se eles levantarem R$2.000, vai ser maravilhoso. Aí lá vem os pobres da Macedônia com R$30.000. Paulo falou: pelo amor de Deus, como conseguiram? Como conseguiram? R$30.000. Se conseguissem levantar R$2.000, já seria de arrebentar as riquezas da Acaia tudo, Corinto e as igrejas da Acaia. Mas levantaram uma oferta tão grande, que deixou todo mundo boquiaberto. Melhor do que tudo, eles foram além das nossas expectativas. Eles já tinham expectativa. Falou: na empolgação que eles estão aí, eles vão levantar uma oferta de uns R$2.000 para ajudar os pobres. Eles já tinham essa expectativa que alguma coisa ia acontecer por causa daquela euforia
daquela alegria de querer ajudar. Era uma alegria tão grande, nós vamos ajudar, você não vai tirar essa bênção da gente, nós vamos participar desse negócio aí. Paulo, fica quieto no seu canto, que nós vamos correr para achar essa oferta, para levantar essa oferta. E quando ele levanta, Paulo diz, melhor do que tudo, eles foram além das nossas expectativas mais elevadas. Por quê? Porque a primeira atitude deles foi de se consagrarem ao Senhor. Paulo entendeu o que aconteceu. O que eles fizeram de tão dramático? Eles se consagraram primeiramente a Deus. Lembra que Deus pediu? Filho meu, dá-me o quê? Dá-me o quê, filho? Se você der o seu coração a Deus, o seu melhor a Deus, o seu corpo, sua alma, o seu espírito a Deus, o melhor que você tem para Deus, que é o seu ser, o resto é dele. A casa, o carro, o resto é resto. É dele. Agora, se o seu coração não for de Deus, meu irmão, até para ofertar, misericórdia. Dar uma carona, meu Deus do céu. E abrir a casa. Meu Senhor Jesus, não faz isso não. Tem tanta casa, com tanto espaço. Na casa do Luiz, dá para colocar 200 pessoas naquela casa. Tem até a chácara. Usa o Luiz. Se o seu coração não for totalmente de Deus, nós vamos sempre empurrar de escanteio. Sempre dar um jeitinho. Então, a primeira atitude deles foi se consagraram ao Senhor e depois a nós, para quaisquer ordens que Deus lhe pudesse dar por nosso intermédio. E ficaram tão entusiasmados com isso, que nós insistimos com Tito, que primeiramente já havia incentivado vocês, coríntios, a contribuir, que os visitasse. Agora Paulo está falando com Tito. Nós insistimos com Tito para que visitasse vocês, coríntios. Visitasse vocês e animasse vocês também a completar sua participação nesse ministério da contribuição. Vocês, coríntios, vocês aí, são, olha os coríntios o que eram? São líderes em tantos sentidos, têm tanta fé, tantos pregadores bons, tanto saber, tanto entusiasmo, tanto amor por nós. Eu, Paulo, desejo agora que também sejam líderes no espírito de contribuir com alegria. Tinha fé, tinha amor, tinha cuidado com Paulo, com Tito, com todo mundo. O pessoal de Coríntios era top. Paulo falou, só tem uma coisa que vocês estão deixando a desejar. Só faltava uma coisinha. Na hora de contribuir, a igreja da Macedônia deu um show que deixou todo mundo de cara no chão. Deixou tão de cara no chão, que Paulo falou, Tito, pelo amor de Deus, você vai ler o texto depois? Paulo fala, Tito, vai antes da recolha. Chega com antecedência, prepara os corações, já começa a levantar as ofertas, começa a guardar esse dinheiro, porque nós vamos passar vergonha em relação aos pobres da Macedônia. Quando falar que a Acaia levantou uma oferta mirrada, mesquinha, meia boca, etc., a vergonha que nós vamos passar, porque eles eram que era para ficar de fora da recolha. Quem que não vai participar? As igrejas da Macedônia, graças a Deus, nós estamos fora desse negócio. Imagina, tem igreja que ia levantar a mão para a igreja toda. Ai, graças a Deus, é só a igreja aqui do Vista Alegre que vai participar. E a da Nazareno, graças a Deus, a nossa foi isenta. Obrigado, Jesus. Nossa igreja foi isenta de participar desse negócio aí, dessa recolha. Tem igreja que ia comemorar. Fala assim, a igreja Deus nos livrou dessa. Foi livramento de Deus. Deus livrou nós desse negócio. A igreja da Macedônia quase pegou Paulo na porrada, nos tapas. Falou, Paulo, se você tirar nós dessa bênção, nós rebenta você. Você, Tito e quem vier. Nós rebenta todo mundo. É uma bênção, é um privilégio. Que a graça de Deus estava fazendo isso dentro dele. A graça, o motor de Deus estava fazendo isso dentro dele. Se não tivesse a graça de Deus, meu irmão, nada disso vai acontecer. Então, você viu a tradução viva, que legal? Olha a tradução da mensagem. Agora, irmãos, agora amigos, quero comentar, Paulo escrevendo aos Coríntios, sobre os surpreendentes e generosos meios
pelos quais Deus está trabalhando nas igrejas da província da Macedônia. Sérios problemas aconteceram naquelas igrejas, pressionando ao máximo o povo, mas isso revelou o verdadeiro caráter deles. Inacreditavelmente felizes, ainda que desesperadamente pobres. A pressão motivou algo inesperado, um rio de doações sinceras e generosas. Eu estava lá e vi, eles contribuíram com tudo que podiam, além das possibilidades deles. Eu diria, ajudar os cristãos pobres era um privilégio do qual não queriam abrir mão. Foi tudo espontâneo, tudo ideia deles, fomos apanhados desprevenidos. A explicação é uma só, é que eles, antes de tudo, se entregaram sem reservas a Deus. Antes de tudo, se entregaram a Deus. Por isso que aquele povo fez aquilo. Eles, antes de tudo, se entregaram sem reservas a Deus. Filho, eu só quero uma coisa sua. Se você levar só isso para sua casa hoje, Deus te agradece. Eu só quero o seu coração. Aonde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. Ah, meu coração é meu filho. Seu coração vai estar lá no seu filho agora. Pode estar descendo o Pentecoste que for aqui, o seu coração vai estar lá onde seu filho está. Meu coração é minha chácara, seu coração vai estar lá na sua chácara. Ai, Senhor, será que tem bandido mexendo na chácara? A cerca estava meio arame. Tá? Se for carro, a casa, não importa. Onde estiver o teu tesouro, ali estará o seu coração. Por isso que Deus fala, filho meu, dá-me o teu coração. Se o seu coração for de Deus, todo o resto vai ser de Deus, a chácara, tudo. Agora, enquanto seu coração não for de Deus, nada vai ser de Deus. E é interessante, tem uma música do Arauto Rei que fala, se ele não for o primeiro, então já não é mais nada. Olha, se ele não for o primeiro, então não é mais nada. Não é interessante? Se Deus não for o primeiro, não é mais nada. Nem invente achando que você está agradando a Deus, porque não está. Se ele não for o primeiro na sua vida, nem perca tempo em querer agradar a Deus. Esse tipo de oferta, desculpa a expressão, mas eu fazendo esse estudo, eu consegui perceber de uma forma muito clara, e isso foi de chorar mesmo. Essas ofertas, assim, eu dou uma oferta para Deus, mas meu coração não está 100% com Ele. São desprezíveis para Deus. Por mais que eu estou ajudando a obra de Deus, investindo na obra, investindo nas vidas, mas quando a gente faz a coisa meia boca para Deus, é desprezível para Ele. Se não for integral para Ele, uma oferta verdadeira, voluntária, e Deus, olha como Deus está procurando isso. Eu podia parar a mensagem aqui. Deus está procurando, a Bíblia diz que Deus está procurando os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E o verdadeiro adorador, que adora Ele em espírito e em verdade, adora de uma forma generosa. Ele adora de uma forma generosa. O verdadeiro adorador, igual Davi estava pouco se lixando se Mical estava falando mal dele, porque estava dançando para Deus no meio da rua lá, todo adorando a Deus. Não estou nem aí, minha esposa está lá criticando, e a mulher até quase que perdeu a vida por causa da crítica que ela fez a Davi. Deus falou, ele está me adorando, eu estou amando essa adoração de Davi, voluntária, espontânea, Davi dançando. E Deus falou, eu estou amando isso, essa oferta voluntária de Davi, generosa de Davi para mim. E como Deus está procurando ofertas generosas, começando pela oferta do nosso coração, como Deus está procurando e como está difícil de achar. Falei, Deus, ajuda que nossa igreja toda seja, oferte essa oferta generosa para o Senhor, ajude. Mas me ajuda, eu no particular, ajuda que o Saulo consiga te agradar, porque só a graça de Deus, é só a graça de Deus. Tem hora que eu falo, Senhor Jesus, só pela graça, só pela misericórdia da gente estar de pé. Porque a nossa vida, se nós não conseguimos morrer para o nosso eu e se entregar totalmente a Deus, nós vamos levar uma vida inteira patinando no gelo, igual eu falo, cai, levanta, um dia está bem, um dia está ruim, sabe assim? Se a gente não se entregar totalmente a Deus, deixar Deus agir, curar a nossa alma, santificar a nossa alma, nós vamos viver essa vida cristã meia boca, até o dia do arrebatamento.
Aí assim, eu estou aqui pela tua graça, mas assim, os pecados eu não consegui vencer. Tá? Eu estou aqui pela tua graça, mas não deu para participar dos negócios lá das construções e tal. Aí a gente vai dando desculpa, vai chegar lá, como pela graça, mas meia boca. E não é o que ele deseja para nós. Deus deseja uma vida superabundante, uma vida sobrenatural. Então a explicação é que, antes de tudo, se entregaram sem reservas a Deus e a nós. Olha que interessante, não entregaram só a Deus, entregaram a liderança que estava sob os cuidados de Deus, que estava ungida por Deus. Entregaram a Deus e a nós pela vontade de Deus. Entregaram-se à liderança. A liderança falava: vamos levantar uma oferta para os pobres da Judeia? Bora. Todo mundo, Bereia, Tessalônica, Corinto, todo mundo concorda? Beleza. Paulo, nós estamos contigo. Você, Timóteo, Tito, nós estamos com vocês. Entregaram a Deus e a liderança, a direção de Deus, aos anjos de Deus. Daí, e Deus, ele percebe, muitas vezes, se eu desprezo o meu pastor, eu estou desprezando a Deus que o colocou como meu pastor. Olha, se eu desprezo o Fabinho como meu líder, eu estou desprezando primeiro a Deus que o colocou como meu líder. Então eu quero servir e adorar a Deus, mas eu tenho que também me reportar a Deus através também do Fábio. Falar: Senhor, eu quero servir ao Senhor, mas o que o Fabinho direcionar, nós vamos seguir a direção que o Senhor der para ele, para as nossas vidas. Em respeito a Deus. E Deus falou: opa, gostei desse menino aí. Agora, se eu falar assim, eu obedeço a Deus, mas Fabinho não. Você está obedecendo só ao capeta, a Deus você não está obedecendo coisa nenhuma. Você entendeu? Que Deus, ele usa esses meios. Ele fala: você quer me obedecer? Eu vou começar a colocar líderes na sua vida. Aí coloca o Cosme, o Fabinho, o Tomé, começa a colocar. E é normalmente assim, às vezes, Deus nos testa, falar: ô filho, limpa a igreja para mim, porque, sabe assim, faz isso. Deus às vezes nos testa. Se eu me recuso a servi-los, na verdade, estou recusando a servir a Deus. Se o meu coração for inteiro de Deus, consagrado a Deus, para servir eles é um prazer, é uma alegria. Independentemente se vai ter pizza, se não vai ter, se vai ter janta, se não vai ter, né? Se vai ter um baião de 2, uma rabada com girimum, com a cara. Entendeu? Tem gente que só vai, depois da limpeza vai ter um churrasco. Eu vou. Bora, Fabinho, bora, Paulinho. Depois vai ter um churrasco, vai ter picanha. Aí vem aquela galera. Aí você fala assim: gente, vai ter a limpeza, vamos limpar até os tetos, tudo, tirar essas poeiras aqui, aquelas tintas ali, tirar tudo. Precisamos de bastante gente aqui. Não vai ter comida, vai ter só água para beber lá, pega os copos ali e bebe a água. Se aparecer 2, vai ser o Cosme e o Tomé, que nem eu não venho. O Cosme que tem que vir, que vai abrir a igreja. E o Tomé vem para fazer a supervisão. Você entendeu? Dependendo do que está por trás, do que vem, esse sujeito não vem ninguém. Mas nós temos que lembrar que não é para Deus. Se o meu coração for de Deus, e às vezes, é claro, nós temos circunstâncias que não dá para ir. Irmão, não tem como eu ir. Eu tenho compromisso, eu tenho isso, tem coisa que não dá mesmo. Mas se dá e você fala: não, eu não vou não. No meu caso, às vezes a gente fala assim: vou procurar uns Pokémon aqui no bairro. É pior ainda, além de não ajudar, ainda fica procurando Pokémon e com medo de passar na frente da igreja. Já aconteceu isso comigo. Falei: Jesus amado, eu não posso passar. E às vezes os melhores Pokémon vêm bem para frente da igreja. Senhor Jesus, parece que é uma tentação dos quintos dos infernos. Acontece, já aconteceu comigo, eu estou falando sinceramente, assim, você vê como Deus testa a gente? Os melhores Pokémon aparecem no dia que tem o evento de limpar a igreja, tirar os entulhos, e bem na frente da igreja onde tem um Pokéstop. Não é uma miséria, eu ia falar um palavrão, não é uma miséria um negócio desse, não é uma tentação. É para testar, minha fala: miserável, eu te pego um dia. Então, ao que Paulo fala, a explicação é que eles, antes de tudo, se entregaram sem reservas a Deus e a nós. A outra oferta, simplesmente a oferta do dinheiro, simplesmente fluiu dos propósitos de Deus, que trabalhava na vida de cada um deles. Olha, a oferta do dinheiro fluiu dos propósitos de Deus, que Deus trabalhava na graça dele, dentro da vida de cada um. Não, vamos ajudar, começou a levantar a oferta. Daqui a pouco Paulo esperava uns 2.000 reais, levantaram 30 mil. Paulo falou: meu Deus, como é que conseguiram fazer isso? Como conseguiram fazer isso?
Então, a outra oferta do dinheiro simplesmente fluiu dos propósitos de Deus que trabalharam na vida de cada um. Foi por isso que eles nos convenceram a pedir a Tito que trouxesse a oferta para vocês, para que aquilo que começou tão bem pudesse ser concluído. Vocês, coríntios, já fazem bem muitas coisas, confiam em Deus, são articulados, criteriosos, apaixonados e nos amam. Agora, nessa questão, espero que também façam o melhor. Coríntios só tinha esse defeito. Na hora de contribuir, não fazia o seu melhor mesmo. Então, deu para entender a introdução do texto? Nós nem entramos na mensagem, sério mesmo, nós nem entramos na mensagem. Não entramos. É só a introdução do texto. Deu para entender? A igreja de Corinto ficava na Acaia. Onde fica isso? A Acaia, ela fica no ocidente de Atenas, na Grécia. No ocidente da Grécia. Então imagina que eu sou a Grécia. A Acaia, ela fica... Imagina que você está olhando para o mapa da Grécia. Se eu estivesse olhando para o mapa na minha frente, a Acaia fica aqui, ó. A Acaia fica aqui. Aqui do outro lado fica Atenas, a capital da Grécia. Então fica praticamente lá no sul. Lá no sul. Aqui a Atenas, aqui a Acaia, e são as regiões onde tem os portos, os navios. A região de Corinto era uma região cheia de movimento, navios, mercantes, essa coisa toda. Então entrava muita grana. E aqui em cima, bem aqui, está a Macedônia. Aí tem a Tessalônica, bem assim, ó, Tessalônica, Bereia, Filipos. Eram as igrejas da Macedônia. E nessa época, havia uma pobreza muito grande que foi profetizada por Ágabo. Ágabo profetizou essa pobreza, essa extrema fome que haveria no mundo inteiro. Ele havia profetizado isso, que haveria uma fome que atingiria o mundo todo. E então nessa época, bem nessa época que o imperador Cláudio de Roma, ele reinava nessa região, então estava tendo essa extrema fome. E os pobres da Judeia estavam passando fome mesmo. E o que Pedro, Tiago e João pediram para Paulo quando foram enviar ele na primeira viagem missionária? Falou: Paulo, nós vamos pedir só uma coisa para você. Não se esqueça dos pobres. E Paulo fala: o que eu me esforcei grandemente para cumprir. A única coisa que eles pediram: não se esqueçam do pobre. Pedro, Tiago e João pediu para Paulo uma coisa. Impuseram as mãos: Paulo, nós estamos enviando você e Barnabé na primeira viagem missionária, mas nós vamos te pedir em nome de Jesus uma coisa só: não esqueça dos pobres. E Paulo fala: o que eu me esforcei grandemente para cumprir. Então a gente vê esse esforço todo de Paulo, Timóteo, Tito, todo mundo, para quê? Para cumprir um voto que Paulo tinha feito a Pedro, Tiago e João, que foi a recomendação deles. Falou: não esqueça dos pobres. E Paulo se esforçou mesmo. E Paulo levanta essa oferta para ajudar os pobres da Judeia, e os pobres da Macedônia faz esse papelão. Deixou todo mundo da Acaia com a cara no chão. Paulo teve que mandar Tito com antecedência para preparar esse povo, para não passar vergonha, porque a fama é que a Acaia era a região dos ricos, era a região da riqueza. E essa região da Macedônia, que aconteceu? Foi uma região de muitas guerras, muitos domínios. A Macedônia foi de onde Alexandre o Grande saiu com o exército para dominar o mundo todo. Foi lá, da Macedônia. Alexandre o Grande, quando ele partiu para dominar o mundo inteiro, foi da Macedônia. Ele saiu bem da Macedônia para dominar o mundo todo. Então aquela região é a região de muita guerra, muita disputa. E teve uma época que Roma, o Império Romano, dominou essa região. Mas imagina, uma região que guerra e tiro. Você vê pela Síria. Um joga um míssil, outro joga um tomahawk, outro joga... Sabe assim? É uma região de disputa. Ah, porque a região é muito boa. Só porque a região é boa, manda 200 mil mísseis na região. Dá para entender isso? Mata assim, não sei quantos milhões de pessoas. Ah, porque a região lá é estratégica, da Síria ali é estratégica. A mesma coisa era na Macedônia. É uma região totalmente estratégica. Dali você liga a Europa e o Oriente. A região da Macedônia é bem do lado da Turquia. Então vai ligar os continentes. O continente asiático com o continente europeu. É bem estratégico mesmo. Era o ponto que dá para você dominar tudo. Dominar o mar aqui embaixo.
né, o Mediterrâneo e tudo mais, e aqui dominar aqui em cima. Onde for ali para a Rússia, você domina, aqui para o lado da China você domina, e aqui para o lado da Europa você domina tudo. Então era uma região estratégica, e o imperador Cláudio, nessa época, dominava exatamente a Macedônia. Mas de tantas lutas, de tantas disputas, houve muita fome. Chegou uma hora que não tinha, assim, o que você plantou, filha? Na última guerra eu plantei alface, mas o cara mandou um míssil aqui nas hortas, sabe assim? De tanto disputado que era, imagina, o que produz numa terra dessa? Vai lá na Síria que você vê. Você faz uma hortinha de tomate, daqui meia hora, 200 mísseis do Bashar al-Assad, e ainda fala, não fui eu não. E mata, mata todo mundo. Então não dá para produzir nada num lugar desse, numa extrema fome, todo mundo vai morrer de fome. Então foi isso que aconteceu. Deu para a gente entender mais ou menos aí? A região, a situação. Então, o Paulo tinha essa preocupação para Tito ir antes, preparar a igreja, fala, prepara eles para a gente não passar vergonha. Então a generosidade é uma virtude daquele que se dispõe a sacrificar os próprios interesses em benefício de outrem. Magnanimidade, virtude de acrescentar algo ao próximo, se aplica também quando a pessoa que dá algo a alguém tem o suficiente para dar ou não. É o caso da viúva pobre, não tinha muito que dar, não tinha muito que ofertar, mas o próprio Jesus falou assim, a oferta que ela fez foi uma oferta generosa, porque o que ela ofertou, olhando assim, não era nada, eram duas moedinhas, não é nada, mas para ela era tudo que ela tinha, era tudo. É tipo assim, ou eu oferto e passo fome, ou eu compro uns pão e não morro de fome de hoje para amanhã. Era mais ou menos essa situação. E ela pegou as duas moedinhas e ofertou. Deus falou assim, a oferta dela foi generosa. Foi mais do que aquele rico ali que deu um saco de dinheiro. Ela deu tudo que ela tinha. Ela ofertou a vida dela para Deus. Falou, Deus, a minha vida está nas tuas mãos. Se eu morrer de hoje para amanhã, minha oferta está diante do teu altar. E deixou a oferta lá. E Jesus falou assim, eu gostei da oferta dessa mulher e achei fantástico. Você pode perceber, Deus está procurando corações que sejam totalmente dele. Não se limita apenas em bens materiais. Às vezes é um cego que vai atravessar o sinal, às vezes é um idoso, às vezes é uma pessoa que está aparentemente bem na sua frente, dentro do ônibus, mas só o interior dela Deus conhece. Às vezes o Espírito Santo fala assim, você está olhando essa pessoa, você está falando, essa pessoa está bem. Ela pode ficar de pé essa uma hora até chegar no centro, mas só Deus conhece o interior. O que aquela pessoa está passando? E às vezes o Espírito Santo fala assim, dá um lugar para essa pessoa. Eu não vou dar o lugar. Eu saí aqui do 117, daqui do ponto inicial para ir sentado até lá no centro. É ela que vai em pé aqui do meu lado. Você ainda se segura. E muitos, né, principalmente os adolescentes, têm a mania de dormir, escutar um som, então, os velhinhos do lado, a mulher grávida caindo e o busão vai para lá, sabe assim, e às vezes a gente tem que ir lá acordar a pessoa, e às vezes eu vou e incomodo, às vezes eu incomodo o motorista, às vezes eu incomodo a pessoa, falo, a mulher grávida vai cair aqui, vai perder o bebê, que vai bater a cabeça nesse ferro. Eu sou meio exagerado, meio dramático, eu já explico, falo, se ela cair, bater aqui a cabeça, olha o tamanho da barriga dela, se bater aqui, você não pode... Sabe, uma pessoa adolescente, às vezes jovem, você tem que... que não é meu parente, não importa, filho. Você é filho de Deus ou não? Não importa. Então, a generosidade é o contrário de mesquinho, avarento, fominha, mão de vaca, egoísta, muquirana, o que você quiser lembrar aí. Eu coloquei algumas coisas. É o contrário de muquirana, avarento, mesquinho. É o contrário. Todos os atos, olha que interessante. Todos... Pai, para esse relógio em nome de Jesus. Amém. Fala um amém. Amém. Todos os atos de generosidade, todos. Você fez uma generosidade, todos os atos de generosidade marcam as nossas vidas e a vida de quem recebe. Tudo. Se fizer uma generosidade, todo ato que você fizer vai marcar a vida daquela pessoa e vai marcar a sua vida, vai marcar a sua vida. Algumas demonstrações de generosidade marcaram vidas, marcaram famílias, marcaram nações.
e até mesmo marcaram a eternidade. Deus está atrás de gente generosa. Deus quer marcar essa igreja, quer marcar essa cidade, quer marcar essa nação. Deus quer marcar a eternidade com gente generosa dessa igreja. Amém. Pai, que seja eu. Eu já pulo na frente e falo, Pai, que seja eu, Senhor. Pode usar todo mundo também, se o Senhor quiser, mas que seja eu também. Nessas horas você tem que brigar, você tem que pular na frente. Pai, que seja eu, meu Pai. Coloca a mão no coração e já fala, que seja eu. Que seja eu. Todos os atos marcam. Quer ver um ato que marcou a eternidade? Deus, no seu infinito amor, na sua infinita bondade, Ele sacrificou quem? Para demonstrar sua generosidade. Sacrificou o próprio Filho. Nós cantamos aí. O Filho deu a vida naquela cruz para que eu fosse livre. Eu sou livre. Por quê? Porque Ele morreu. Pagou meus pecados. Escreveu meu nome no livro da vida. Hoje eu sou filho de Deus. Tenho acesso ao Pai a hora que eu quiser. De onde eu estiver, onde eu quiser. Eu posso falar, Pai, eu estou aqui. E Ele me escuta porque eu sou filho. Por causa do sacrifício de Cristo. Olha que ato de generosidade que marcou a eternidade. A eternidade inteira o pessoal vai estar falando dessa cruz aí. A eternidade toda. Vai ter alguém falando da cruz, do sacrifício, louvando a Deus, bem dizendo, obrigado, Senhor, pela vida. Jesus, como você é lindo. Lá no céu, imagina a eternidade toda. De meia hora você acha que parou, chega um e beija e abraça. E obrigado que o Senhor me salvou, estou aqui junto com os salvos, adorando os anjos. Então vai ser uma eternidade de gratidão, de louvor, de gratidão, de adoração. E Deus, Ele quer isso. Ele quer isso. Então, o próprio sacrifício do Filho foi um ato generoso de Deus. Não foi assim, morre por um pecado só e deixa o resto. Morre por todos os pecados. Quando Ele pagou a conta de todos os seus pecados. E olha que interessante. Quando Deus for julgar a raça humana, Deus não vai julgar a raça humana pelo cada um no particular, que vai julgar cada um. Não vai julgar pelo seu pecado, não. Pelo que você fez. Ele vai julgar se você rejeitou o presente, que foi o filho, a conta paga. Se você, ele falou, receba o meu perdão, receba o meu filho. Eu estou te dando um presente, que vai te dar direito a uma vida eterna inteira, comigo. Se você rejeitou o filho ou não, só isso. Ah, você bebeu, não tem nada disso, não bebeu nada. Ah, você traiu, você não sei o que. É assim, você recebeu no seu coração, de verdade mesmo, o meu filho. Recebi o filho, recebi o perdão, recebi a vida eterna, recebi a graça. Aí quem recebeu, você desfruta da paz. Se você recebeu, você já desfruta da paz. Alguém aqui recebeu o filho e desfruta da paz? Faz assim. Desfruta da paz. Lutas temos lutas, temos tribulações por causa da terra. Aqui embaixo é guerra mesmo, é guerra espiritual. Por causa da carne. A nossa carne, ela nos arrasta para o inferno. Deixa a sua carne dominar para você ver. Uma semana. Vamos no domínio da carne. Uma semana você perde a família, perde os amigos, perde tudo. Perde a comunhão com a igreja, perde tudo. Precisa deixar a carne dominar. Então, é uma luta. Então, Deus, todos os atos de generosidade marcam. Qualquer coisa que você fizer para alguém vai marcar. Por que Deus se importa tanto com isso? Então, nós vamos responder essa pergunta, porque Deus se importa, da seguinte forma. O que você espera de um Deus amoroso? O que a gente espera de um Deus amoroso? O que espera? Amor. O que nós esperamos, o que você e eu esperamos de um Deus amoroso? Amor. Amor. Pensou aí? Ó, o que você espera de um Deus perdoador? Perdão. Espera, perdão. O que você espera de um Deus bondoso? O que você espera de um Deus generoso? Você entendeu? Então a gente espera isso dele. Ah, Deus é bondoso, Ele vai ser bondoso comigo. Deus é generoso, vai ser generoso comigo. E quando se espreme uma pasta de dente, o que sai dela? Sai creme dental. O que se espera de um Deus generoso? E quando se espreme uma pasta de dente? Sai creme dental. E quando se espreme um crente verdadeiramente salvo em Cristo Jesus? O que sai desse crente, desse filho de Deus? O que sai? Amor, bondade, mansidão, domínio próprio, fé. Sai o fruto do Espírito. Olha que legal.
Espreme a gente, sai generosidade, bondade. É um fruto que tem vários gomos, entendeu? É um fruto. Quando eu preciso de amor, ele está aqui dentro. Na hora que espreme, que eu precisa ser o amor, Deus precisa usar o amor naquela hora. Aí espremeu, sai amor. Tem uma situação que eu tenho que ser generosidade. Não dá para ser mesquinho naquela hora. Espremeu, saiu. Filho de Deus é uma coisa linda para você ver. As pessoas que recebem são marcadas, né? A pessoa que recebe fala, meu Deus, que coisa linda aquele filho de Deus. Eu não pedi, eu não falei nada. Eles perceberam a minha situação e foram generosos comigo. Foi generoso. Espremeu. E quem que espreme a gente? É Deus, o próprio Espírito Santo. O Espírito Santo vai falar assim, ajuda essa família aí, filho. Ajuda a família. Estão precisando. Senhor, olhando assim, está tudo bem. Mas Deus está falando, ajuda a família. Depois que você ajuda, a pessoa fala, filho, eu vou contar a nossa situação. Nós estávamos sem comer faz 3 dias. Aí começa a contar. Aí você viu o grande milagre que aconteceu, porque você obedeceu à voz do Espírito. Por isso que a gente tem que viver no Espírito, ser guiado pelo Espírito. Tem que ser dessa forma. E na hora que ele falar, seja generoso, ele não fala à toa. Se Deus está direcionando para você ser bondoso, amoroso, perdoar, por favor, siga a direção do Espírito Santo. Siga a direção, porque você vai ter experiências maravilhosas. E a pessoa que for atingida por uma generosidade dessa, ela vai ficar marcada. Você vai ficar marcado, falando, meu Deus, que maravilha, o que o Senhor fez? E a pessoa também vai ficar marcada. Então os dois vão ficar marcados. Então quando se espreme um crente, né, esse fruto maravilhoso. Nada mais alegra o coração do santo e bondoso Pai, Deus, que vê o seu sangue correndo nas veias dos seus filhos, que vê o seu DNA transformando o coração e o estilo de vida dos seus filhos queridos, que vivem na prática aquilo que o Pai é em essência. Deus é amor em pessoa, e Ele espera que nós vivamos na prática o seu amor por causa do seu Santo Espírito. Ele espera que a gente viva o que Ele é. Ele é amor. E Ele espera que a gente pratique isso, porque Ele está dentro de nós e Ele vai levar a gente a fazer isso. Ele vai nos conduzir a isso. Deus deseja que de forma voluntária e por amor a quem Ele é, não pelo que Ele faz, nós sigamos os seus santos passos e vivamos o seu estilo de vida. É um estilo de vida. Deus, Ele é abnegado. Quando Ele vai mandar a chuva dele igual mandou hoje, Ele fala assim, peraí, vou mandar na casa de um dos meus filhos, uma gota só. Escolhe, fala, aqui, uma gotinha. Quando vem a chuva dele, o sol, o ar que você respira, não é nada a conta-gotas. Imagina se eu falar assim, para o Paulinho hoje vai ser só um saquinho de 1 quilo de ar para respirar. Toma, filho querido, maravilhoso, um saquinho de ar para respirar. Imagina, começa a pesar o ar assim, vamos pesar um pouquinho, mas é tudo extravagante. Com Deus é tudo superabundante. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. É tudo extravagante. Deus é tudo extrapolante assim. É uma generosidade que não dá assim. Quando manda a chuva igual mandou hoje à tarde, eu orei umas 10 vezes para essa chuva parar. Ele falou, pode orar. Pode orar o tanto que você quiser. Essa chuva é uma chuva generosa. Foi Jesus, fala, pá, olha o tamanho da cachoeira que está descendo ali fora. Não está descendo as goteiras, está descendo as cachoeiras já nas bicas assim, Falei, isso aqui é chuva generosa. Fala, você quer guardar água, guarda essa água aí. Vamos ver se você guarda. Consegue guardar toda a água. É uma chuva generosa. Então Deus não manda o ar a conta-gotas, o sol. Quando eu falo, vou mandar o sol só na casa. É tudo. E é para bom e para ruim. A generosidade de Deus me encanta por causa disso. É para os bons e para os maus. Deus não escolhe. Deus não escolhe a quem abençoar. Ele abençoa a todos. A sua graça é melhor que a vida. A graça de Deus é melhor que a vida. Paulo dá testemunha à igreja de Corinto. Sobre a graça da generosidade na área da contribuição que Deus concedeu às igrejas da Macedônia, né, que a gente falou os nomes aí. O propósito do apóstolo Paulo é estimular a igreja de Corinto, que vivia numa região rica, a crescer também nessa graça, uma vez que a generosidade dos macedônios que viviam numa região pobre era uma expressão da graça de Deus em suas vidas.
Como nós devemos praticar generosidade? Então, todas as vezes nós falamos, todas as vezes que houver necessidade, que o Espírito Santo te direcionar, nós temos que praticá-la. 2 Coríntios 9 diz o seguinte: aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Então é Deus quem faz você rico. Eu vou passar um resumo só da mensagem para a gente já descreveu tudo isso aqui, só para a gente fazer o fechamento. Ó, mensagem central: a graça de Deus opera no crente um coração amoroso, grato e generoso. A graça de Deus é ela que vai fazer isso acontecer em você. Se você é uma pessoa generosa, agradeça a Deus, agradeça a graça de Deus. Quais são as 5 verdades que nós lemos aí sobre a generosidade do texto que lemos? Então, a primeira coisa, a generosidade é um privilégio e é também uma graça de Deus em nós. Então, o apóstolo Paulo usa a palavra graça em relação ao ato de contribuir. Ele não fala assim, vocês precisam contribuir. Ele fala, Deus deu a graça de contribuir. Então ele usa essa expressão. A graça é um favor divino contrário ao merecimento humano. É um privilégio quando você tem essa graça da generosidade na sua vida. A graça de Deus é sua compaixão pelos que são indignos. Sua graça é maravilhosamente gratuita. Sempre é concedida sem levar em conta o mérito. Deus dedica sua vida a dar e tem deleite em abençoar alguém. O prazer de Deus é ofertar, abençoar a vida das pessoas. A generosidade, portanto, não é um favor que fazemos aos necessitados, mas um favor imerecido que Deus faz a nós. A graça é a força, o poder, a energia da vida cristã, como ela age em nós por intermédio do Espírito Santo. A graça ama e se regozija em dar e oferecer. Se temos graça de Deus em nós, ela se mostrará no que oferecemos aos outros. Você tem a graça de Deus dentro de você, ela vai se mostrar no que você ofertar às pessoas. E em tudo que dermos, devemos fazê-lo estando conscientes que é a graça de Deus que opera em nós. Então, a graça da contribuição generosa é a atividade inspirada pela graça de Deus que nos leva a dar. Paulo sabia também que essa coleta levantada para os pobres da Judéia era uma dívida que os gentios tinham para com os judeus e um fruto de sua vida cristã. Então, Paulo tinha uma consciência de que os gentios tinham uma dívida com aquele povo da Judéia, porque a salvação de Deus tinha saído de lá, o Messias tinha saído da Judéia. Vocês devem uma oferta de gratidão àquele povo, aqueles primeiros cristãos que se mataram, que se ofereceram a Deus para que o evangelho chegasse até vocês, até os gentios. Então havia na cabeça de Paulo uma dívida com o povo de Jerusalém, com a igreja de Jerusalém, por causa de todo o investimento que foi feito para que os gentios fossem alcançados. Então, a primeira verdade que a gente pode tirar do texto é que a generosidade é um privilégio, é uma graça de Deus em nós, ela que flui. Segundo, a generosidade independe da situação financeira. Lembra da viúva pobre, a gente falou? Não tinha muito, mas era generosa. E quantos ricos são mesquinhos? Então, a generosidade ela rende mais do que o recurso, ao contrário do mesquinho rico. Você vê que um povo pobre, mas generoso, consegue levantar uma oferta maior do que um povo rico e mesquinho. Deu para perceber ou não? O povo pobre, generoso, consegue fazer levantar uma oferta maior, uma oferta abençoada, mais do que o povo rico e mesquinho. Olha a diferença que faz. Terceira verdade, a generosidade é um sacrifício de adoração voluntário, é um privilégio de cada salvo. Então é um sacrifício voluntário a Deus. Quando eu estava fazendo esse ponto,
que é um sacrifício voluntário, a gente está falando, dê a Deus o seu melhor, entregue primeiro o seu coração, depois o resto. Eu lembrei a mulher pecadora. Jesus estava na casa de Simão, um rapaz chamado Simão, com seus discípulos, e a mulher pecadora chega com um vaso de alabastro, um perfume caríssimo, e ela chegou. Quem chamou ela lá? Quem chamou ela lá? Quem que chamou ela? Falou assim: mulher pecadora, vem aqui lavar os meus pés, chore aqui. Quem que chamou ela? Ninguém. Você pode vir aqui na casa de Simão agora e trazer um vaso de alabastro com o perfume mais caro que você tem para lavar os meus pés? Ninguém chamou. Ela pegou o melhor que ela tinha. Falou: o que eu tenho de melhor? Ele está aqui na casa do meu vizinho. É o vaso de alabastro. É o vaso de perfume. Era o mais caro que ela tinha, era o melhor que ela tinha. E era um perfume caríssimo, tanto que Judas, ele fala: se vendesse esse perfume aí, dava para arrumar uma grana, para a gente ajudar muita gente. Olha a visão de Judas. Que se vendesse o perfume, ia cair na bolsa do tesoureiro. Quem era o tesoureiro? Judas. Se vender o perfume, vai cair o dinheiro na bolsa do tesoureiro, que cuida do dinheiro. Quem era o tesoureiro? Judas, que estava fazendo comentário, falando: se vendesse esse perfume aí, ia dar uma grana boa para ajudar os pobres. Para ajudar os pobres. Mas antes de ajudar o pobre, ele ia pegar alguns trocados para ele comprar alguma coisinha para ele. Entendeu a ideia dele? Então chega aquela mulher, ninguém convidou, ninguém chamou ela lá, ninguém pediu nada para ela. Ela chega voluntariamente, faz essa oferta consagrada a Deus. Ela ofertou de coração, voluntariamente, o melhor que ela tinha. E o que acontece? Toda vez que você faz uma coisa dessa, todas as vezes que algum filho de Deus fizer uma dessa, isso vai ficar registrado. Vai ficar registrado. Os céus vai saber dessa história, não importa quem seja o filho. Deus não vê a hora de aparecer uns loucos assim para fazer umas coisas dessas. Deus está procurando uns malucos assim para fazer uns negócios desses. Deus está procurando mesmo. Procurando, está difícil de achar. Está difícil de achar. De fazer um ato que chama a atenção dele, que foi uma coisa extravagante, uma oferta voluntária. E ela quebrou o perfume nos pés de Jesus e chorou. E com os cabelos enxugou. Foi tão extravagante, foi tão assustador o que ela fez, que o próprio Simão falou assim: se Jesus fosse profeta de verdade, e ele soubesse quem é essa prostituta aí, ó, ele jamais ia aceitar essa oferta aí. E Jesus ficou só escutando o pensamento de Simão. Falou: Simão, quando eu entrei na sua casa, você não lavou os meus pés. Quando eu cheguei aqui, você não me deu um beijo, não me saudou. Mas desde a hora que eu estou sentado aqui, ela não para de chorar, de lavar meus pés. Esse perfume e o que ela fez vai ficar registrado na eternidade. Se for lá no Plutão, Plutão vai saber dessa história. Netuno, Saturno, Júpiter, ou qualquer lugar do planeta, do universo, onde for pregado o Evangelho, isso que ela fez ficou registrado. Qualquer lugar que for pregado o Evangelho, o que aquela mulher fez está registrado. Imagina você fazer um negócio desse. Fala assim: irmãos, Deus falar lá, o próprio Jesus, o que o Luiz fez, o mundo inteiro vai saber disso aí. O que a Sil, o Saulo, sabe o que? Imagina nós fazermos uma coisa, uma oferta voluntária. Deus não está pedindo, é uma coisa espontânea do seu coração. Você pegar o melhor que você tem, o seu alabastro, é para o Senhor. Vai fazer diferença? Vai. Deus vai aceitar a sua oferta e vai marcar não só o coração de Deus, mas onde for pregado o Evangelho, Deus vai fazer questão dessas histórias serem conhecidas por todos, porque essas coisas marcam o coração de Deus. Essas atitudes de Davi, na hora que foi ofertar para Deus, ele falou assim: o que eu tenho de melhor no meu tesouro lá? A minha melhor prata, meu melhor ouro. Pode trazer tudo, que isso aqui nós vamos investir no templo do Senhor. Davi mandou pegar o melhor que ele tinha no tesouro dele. E depois Davi faz uma oração, fala: Pai, tudo é teu. A oração de Davi: tudo é teu, e das tuas mãos te damos. Esse ouro, essa prata aqui não é minha, é tua. E eu só estou pegando para devolver para o Senhor, que é teu. Então a prata era de Deus, o ouro era tudo de Deus. Então, em outras palavras, nada que você tem é seu, é dele. Então, quando a gente pega alguma coisa
nosso, que a gente acha que é nosso, para oferecer, já é dele. Tudo é dele, nós somos dele. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória dele, porque tudo é para a glória dele. Então, se você respira, foi ele que deixou você respirar. Porque se ele falar, para de respirar, acabou o crente. Então, você vê que esses atos, essas expressões de adoração generosas, para Deus, Ele espera isso de nós. Estou esperando aqui, para ver se algum filho meu, salvo, me faz uma dessa. E muitas vezes a gente passa anos ofertando a Deus de uma forma mesquinha. A generosidade, em quarto lugar, é o resultado de uma autoentrega feita ao Senhor. Nós lemos lá, né? Eles entregaram primeiro a Deus, depois a nós, Paulo falou. Eles entregaram primeiro a Deus. Outro exemplo que a gente pode colocar aqui, Ana, mãe de Samuel. Ela ofertou o melhor que ela tinha a Deus antes dela ter. Ela nem tinha o filho. Falou, Senhor, se o Senhor me der um filho, se o Senhor me der um filho, homem, eu vou ofertar esse filho ao Senhor. Ele será teu. Deus falou, meu Deus, está difícil de achar alguém para fazer uma oferta dessa. Eu aceito. Toma, o filho é seu. Aí ela, quando Samuel foi desmamado, ela volta e oferece a Samuel. Deus falou, que oferta linda, que oferta maravilhosa dessa mulher. Ela me pediu um filho que ela não tinha, eu dei o filho, ela ofertou para mim o filho. E Samuel foi uma bênção para todo mundo. Uma bênção que abençoou a nação de Israel inteira. Olha que maravilha. Quinto lugar, generosidade é mais uma faceta da vida piedosa, vivida por nós. É uma das partes do todo. Lembra que a gente estava lendo lá que a igreja de Corinto era cheia de fé, cheia de amor, servia aos líderes, né? Tinha tudo. Aí Paulo falou, só falta a generosidade. Na hora de ofertar, vocês são mesquinhos. Então aí, isso faz parte também. Então, em outras palavras, Deus espera o quê? Que nós sejamos completos. Igreja cheia de amor, nós. Cheia de fé, nós. Generosidade, nós. Sabe assim, Deus espera que a gente seja completo. Não é assim, e generosidade. Não, isso aqui faltou, Senhor. Não, Deus espera que sejamos completos. Vamos ficar de pé? Vamos agradecer a Deus. E eu queria terminar fazendo uma pergunta. Você é generoso? A generosidade não está ligada muito às suas riquezas, se você é rico, se você é pobre. Tem nada a ver com isso. Não está ligado ao bem que você tem, o bem material. A pessoa generosa pode não ter nada, ela é generosa sempre. Você é generoso? Você tem um coração generoso? A generosidade do seu coração é um derramar abundante da graça de Deus na sua vida. É uma coisa que está fluindo através da graça de Deus. É a graça de Deus que está fazendo isso dentro de você? Se não, nós vamos orar pedindo para que Deus mude isso na nossa vida. Coloca a mão no coração e fala, Deus, eu até hoje eu não estava sendo muito generoso, não. Estava pecando nessa área, e eu peço ao Senhor que o Senhor mude meu coração nessa área. O Senhor quer que eu seja perfeito em tudo, assim como é perfeito o nosso Pai, e eu peço que o Senhor me ajude nessa área também. Então coloca a mão no coração, vamos estar orando. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque a Tua palavra ela é eficaz, ela é viva, ela é poderosa para transformar os nossos corações. O Senhor quer nos transformar, quer nos fazer cada dia melhores, quer nos fazer, como foi falado hoje pela tia Daniela, mais parecidos com Cristo. O seu alvo, meu Deus, é que nós sejamos iguais ao Teu Filho Jesus. Em tudo, no amor, na bondade, na generosidade que o Senhor tem para com as pessoas, independentemente de quem são. Na generosidade para com a Tua obra, para com os nossos irmãos. Nós pedimos, transforma os nossos corações e que a Tua glória, a Tua graça opere isso dentro de nós, porque é uma obra do Teu Santo Espírito. Somente o Senhor pode fazer isso dentro das nossas vidas, e nós pedimos que o Senhor possa quebrar todas as forças do inimigo, quebrar todo lado mesquinho do nosso coração. Senhor, possa tirar toda a avareza do nosso coração, possa transformar as nossas mentes, as nossas vidas, para que o nosso coração seja entregue totalmente ao Senhor, consagrado ao Senhor,
e depois com certeza nós consagraremos tudo que pertence a nós, todos os nossos bens, nossas famílias, nós consagraremos tudo ao Senhor, porque os nossos corações foram consagrados primeiramente a Ti. Pedimos que o Senhor opere essa maravilha, essa graça em nós, em nome de Jesus. Amém.